eu vou começar a falar sobre a pesquisa que eu desenvolvi numa escola pública de Uberlândia com alunos do sexto ano. Começar mostrando o resumo, né, da minha tese e ela está disponível no, no banco de teses e dissertações da UFO. É só você entrar no banco de teses e dissertações, né, e o título esse aqui. Eu sou a Viviane, né? Viviane Cabral Bengesen. Hoje eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, futura Universidade Federal de Catalão. O título da minha tese foi As Histórias de Autoria que Vivemos nas Aulas de Inglês do sexto ano na Escola Pública. Fui orientada pela professora Dilma Maria de Mello e meu co-orientador foi o professor Michael Sean Murphy. E eu fiz o meu doutorado no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui nessa tese, que foi defendida em 2017, em abril de 2017, tem muitos dos detalhes que eu vou apresentar agora nesse vídeo. Mas eu gostaria de ler o resumo só para dar um norte nessa apresentação. Né? Então, eu desenvolvi uma pesquisa narrativa, conforme Clandine e Conley, né? Eu investiguei narrativamente as experiências de autoria vividas com meus alunos nas aulas de inglês em uma escola pública em Uberlândia, Minas Gerais. Então, o tempo todo eu considerei o espaço tridimensional da pesquisa narrativa, né? Que é a temporalidade, sociabilidade e lugar. E o relacionamento ético entre mim, né, a pesquisadora, e os participantes. Os participantes foram o Everton, a Camille Vitória, a Louise e a Manuela, e a Larissa, mãe da Louise. Nessa apresentação, mais especificamente, o meu foco vai ser as minhas experiências de buscar a autoria da minha prática docente, né? Então, eu vou destacar aqui que eu tinha 8 turmas de inglês do sexto ano numa escola pública. E eu usei essa plataforma de comunicação entre mim e os alunos. Então, muitas das atividades que eu vou mostrar aqui, elas ficaram registradas aqui no Edmodo. Eu criei um grupo chamado Uberlândia Views and Voices. E trabalhei com base em gêneros, né? Então, se a gente vê, por exemplo, aqui tem os links para alguns trabalhos que os alunos fizeram, né? Então, eu vou falar um pouco do gênero perfil, que foi o primeiro gênero trabalhado, né? Eu vou mostrar... Não, não é esse slide. É esse aqui. Para que eles pudessem ser autores do perfil, né? Para cada aluno ser autor do perfil dele, a gente trabalhou com uma sequência didática baseada no gênero perfil. Então, esse é um texto, por exemplo, né? Eu tirei desse site, nationalgeographic.com, do Kids Blogs, que trazia, eu nem sei se isso ainda está disponível, porque é bem antigo, é de 10 anos atrás, e trazia crianças de várias partes do mundo se apresentando. Então, por exemplo, a Eva foi uma dessas crianças e a gente trabalhou com esse texto, né? Então, num primeiro momento, a gente trabalhou com os cognatos, os nomes de lugares ou nomes de pessoas que apareciam no texto. Os alunos circulavam, né, os cognatos e os nomes. Os alunos, eu chamava atenção para como que fala de datas em inglês.
chamava atenção para como que se organizavam as sentenças, a ordem das sentenças, né? Então, a gente fazia esse tipo de atividades. As perguntas em português, porque, como eu disse, eram alunos do sexto ano. Meu foco nessa sequência didática era ler perfil, né? Ler um perfil em inglês. Então, se eu coloco as questões em inglês, eu entendo que eu vou estar exigindo duas habilidades, né? Uma, entender esse texto, que é o alvo. Outra seria entender a pergunta em inglês. Então, por isso que eu fiz as perguntas em português e eu pedi as respostas em português para que o foco ficasse nesse texto, né? E a gente explorava o texto através dessas perguntas, né? E discussões sobre o texto. Aqui um exemplo de questão que eu pedia em prova, baseada nesse gênero e em outros gêneros que a gente trabalhou em sala. Aqui eu já falei, né, da data, aqui da sistematização das orações, da ordem, né? Então aqui eles tinham que preencher. Isso não estava dado, né? Eles preencheram isso. Eu explicava um ou dois e eles faziam o restante. Depois a gente conferia colaborativamente, né, no quadro. Então aqui o sujeito, aqui o verbo e aqui os complementos, né, das orações que apareciam nesse texto do perfil da Eiva. Aqui, olha só, outro, esse já foi de 2008, foi o David da China. Então, a mesma coisa que a gente fez com o texto da Eva, a gente fez com o do David, né? Todos esses foram textos que eu tirei da internet, dei print, né? Muitas vezes a internet não funcionava na escola, então eu levava para eles cópias desses textos e eles colavam nos cadernos. Então, o caderno de cada aluno tinha vários exemplos do gênero perfil, como esse outro, por exemplo, né? Porque toda vez que a gente vai trabalhar com gênero, a, a gente tem que ter em mente que para o aluno produzir um determinado gênero em inglês, ele tem que ter lido e analisado, discutido, explorado quantos exemplos ele puder, assim. Então, eu fornecia vários exemplos do gênero perfil, né, como esse aqui, e os alunos também buscavam perfis no laboratório ou em casa, até que teve a primeira versão, né? Então, essa foi um modelo, né, de um perfil que eu criei no quadro colaborativamente com eles. Depois que eles tinham lido vários, eles a gente produziu esse, né? Mas cada um teve o seu, né? Então, por exemplo, eu explicava assim, olha, se você nessa parte você quer falar que você torce para algum time, você coloca I am a e aí em vez de Cruzeiro você põe aqui o seu time, Chelsea, Brasil, Corinthians, Flamengo, né? Fan. Aí esse no é porque isso aqui foi uma word image, né? Uma, uma imagem das palavras, de como que eu vivi essa experiência de criar o perfil coletivo com eles, né? Então aqui, por exemplo, eu explicava, você pode escolher My favorite subject is, aí você escolhe, é math, é English, é arts, é physical education, I like blue, or my favorite color is orange, né? E assim por diante. E eles iam construindo no caderno deles, né? Era, em média, uma aula de 50 minutos para construir esse perfil coletivo no quadro e cada um ter o perfil. E aí, na aula seguinte, eles iam até a minha mesa ou eu ia passando de mesa em mesa para ler o que eles tinham produzido. E aí levava mais uma ou duas aulas para eu conferir o que eles tinham feito, né? Eu trabalhava muito com estações de trabalho, então, enquanto uns já estavam avançando para outro gênero ou fazendo outro tipo de atividade, eu estava olhando o perfil, né, que eles tinham criado e eu explicava que depois desse perfil, que ele foi trabalhado como um gênero escrito, no Edmodo eles iam
postar um avatar falando o perfil deles, né? Então, no Edmodo eles postaram um link para o avatar. Então, esse é um exemplo, né, de um avatar que eles criaram, né? Uma aluna criou. Então, eles podiam colocar o cenário, o tipo de cabelo, cor dos olhos, a roupa. E aí eles escolhiam, né, no site, nesse site Vogue, você escolhia qual voz você queria para o seu avatar, masculina ou feminina, um sotaque britânico ou estadunidense ou canadense ou irlandês ou australiano. Então eles experimentavam, eles levavam fones de ouvido para o laboratório de informática e experimentavam vários tipos, até foram algumas aulas, 3, 4 aulas. Isso significa quase um mês de trabalho e também trabalhando em casa até ter o avatar criado e até que eles conseguissem compartilhar o link do avatar no Edmodo, que também é outra habilidade, né? Que eles tinham que construir nas aulas de inglês. Essa proficiência com lidar com a internet, né? Esse foi um outro avatar. Estou dando exemplos para vocês. Esse foi um outro. Eu vou ver se ele fala aqui. Então, para o avatar falar, eles copiaram. Primeiro eles postaram, cada um postou o seu perfil aqui no Edmodo. E aí depois eu falava para eles, então copia agora o texto do seu perfil, isso depois de uns 2 meses de trabalho com gênero perfil, eu falava copia e cola no Vogue. E aí escolhido tudo, a voz, né, o sotaque, aí estaria pronto. Então esse é um exemplo de perfil. Hello, my name is Maria Augusta. I'm 11 years old. I am from Uberlandia and I live in Uberlandia. I have one brother, Gustavo Equilherme. I'm a student at Escola Municipal Professor Otavio Batista Coelho Filho. My favorite sport is volleyball and my favorite color is blue. I like Justin Bieber. I am organized, anxious, and I'm cool. Vocês perceberam que no final do perfil ela falou de como ela é, né? De personalidade. Então, uma das tarefas que a gente desenvolveu durante a leitura e a produção do gênero perfil foi o Quizlet. Várias vezes a gente usava o Quizlet, que se vocês explorarem, tem muitas possibilidades para quem não conhece. Então, os cartões eles podem ser criados pelo aluno ou pelo professor. Nesse caso, eu criei esses cartões para falar de personalidade, né? Então, esse é um exercício com vocabulário. Então, a partir dos perfis que os alunos leram, eu percebi que eles precisavam falar desse tipo de vocabulário. Então, não foi o contrário, não foi a gramática primeiro, ou né, o uso do Quizlet, aprender vocabulário, o sistema da língua, para depois ir para o gênero. É o contrário. Primeiro, eu estabeleci que o foco seria o gênero perfil. E aí, a partir da análise do gênero, é que a gente foi para os verbos, para os tempos verbais predominantes, para os tipos de sentenças, se eram sentenças mais afirmativas, negativas ou interrogativas, explorando, né, a ordem das sentenças, quais os verbos mais utilizados, é que a gente percebeu que precisaria desse estudo. E assim a gente fez com vários gêneros, né? Então tem o site do Kingsmead, Kingsmead Eyes Speak, e esse site ele serviu também como material para várias atividades que nós desenvolvemos. Então o aluno explorava esse site, cada um escolhia um aluno. É muito interessante que quando passa o mouse, você fala o nome, né? Lê o nome do aluno. Então eu vou pegar aqui o do Lem, que é um que me chamou muita atenção. Um dos, né? Tem vários, o site é muito rico. E aí, a partir do momento que você clica no aluno,
aparece essa tela com o perfil do Lem, então mais uma oportunidade deles lerem perfis. Aqui tinha uma frase de destaque, aqui tinham as fotografias que o Lem, que era um aluno do Reino Unido, né? Esse fotógrafo liderou um projeto muito interessante com eles, e aí o Lem fotografou a comunidade, a vida dele, e tinha aqui uma legenda. Então, esse aqui é outro gênero. Então, esse gênero também foi trabalhado. E aí, você passa as fotos, né? E tem a legenda das fotografias desse aluno. Isso também dá abertura para a gente pensar, né? Sobre vários projetos que podem ser desenvolvidos nas escolas aqui. Esses eram crianças do 5º ano, se eu não me engano. E aí aqui abaixo tinha um poema que o aluno criou com base nas fotografias. E aqui, quando você clica aqui, você ouve o aluno recitar o poema dele. Assim. This is a poem I helped Lam write because he doesn't speak any English. Han was sleeping and dreaming what life would be like with my mother beside us. We would be complete, nothing could beat us, we would be one. Make fun of my looks, we would be one. We would be knocked down but stand as one. We are from Vietnam and we are one. Essa foi uma coleguinha que ajudou o Lem, gravou para ele porque ele não falava bem inglês, né, conforme essa coleguinha narrou. E então esse aqui também aí foi trabalhado o gênero perfil e o gênero legenda de fotografia. E aí depois os meus alunos criaram também nuvens de palavras e trabalharam muito com a questão da colagem, né, de tirar uma parte e acrescentar outra. Então eu explicava, por exemplo, você lê nesse texto, I am 10 years old. Se você tiver 10 anos, você deixa como está, copia assim e coloca no seu texto. Mas se você tem 12, você vai tirar o 10 e pôr 12. O I am e o years old você vai manter. I live with my brother and sister, por exemplo. Com quem você mora? Então, se for com seu irmão e com a sua irmã, você mantém. Se for com a sua mom, você vai pôr I live with my mom and dad, que tá aqui também esse vocabulário, né? E assim por diante. Então, conforme a ideia da colagem, eles foram também trabalhando, e aí eu passei de um momento de trabalhar, assim, eu não fiquei satisfeita porque eu estava trabalhando de uma forma muito homogênea, eu estava priorizando a homogeneização. Então, eles todos aprendiam o mesmo gênero, no mesmo tempo, né? E eu sempre estava no controle, eu comandava tudo, e eu não estava satisfeita com isso. Até que eu cheguei, né, teve um momento que eu perguntei, você quer ser autor de quê? Né? E aí, aqui tem detalhes da minha tese que eu não vou falar agora, né? Mas eu me coloquei como autora da minha prática docente, a primeira tentativa, que é essa que eu falei do perfil. Depois a gente começou a trabalhar poemas e legendas de fotos, como essa que eu mostrei do Kingsmith As Speak, nuvens de palavras. E aí, na terceira tentativa, é que eu tive a ideia da colagem, a partir de uma experiência vivida com uma aluna, e eles escolheram ser autores, né? Do que eles queriam ser autores. E aí a gente produziu um livro, né? Com os resultados. Então, aqui, eu passei rapidinho aqui, foi a história do poema amassado, mas assim, isso vocês podem ler na minha tese, só por uma questão de tempo, né? Que eu passei rápido. Então, aqui, olha, essa aluna produziu uma legenda de fotografia, esse é dois avatares, né? Aqui são os vários gêneros que eles produziram, e aqui é um exemplo do que a Camille produziu.
Aqui é uma foto do laboratório, né, da escola, como que eles trabalhavam, cada um no seu computador. Aqui eu sempre projetava algo para eles, mas cada um meio que seguia no seu ritmo e de acordo com o gênero que queria trabalhar. Eu já falei da Manuela, ela foi autora de uma legenda de fotografia. A Camille Vitória foi autora de um poema. O Everton, isso está bem detalhado, né, na minha tese, como que eles chegaram nessa produção. E aqui está um perfil também da Louise. E a camiseta, né, que vários escolheram ser autor de frases de camiseta. Então, essa é uma delas. E para terminar, eu termino com esse word image, né, que para que isso tudo fosse possível, a gente precisou compartilhar autoridade, liberdade, singularidade, responsabilidade e comunidade. Foram histórias de protagonismo, de releitura, de assinatura, de rearranjos, voz, negociação, relação ética e espaços seguros, pertencer e viajar para o mundo do outro. Muito obrigada pela atenção